Boa noite. Boa noite, quem está por aí? Quem será minha companhia desta noite? Segundona, mais uma live terapia, mais um momento nosso. Como vai você? Me conta. Você que está entrando agora, me escreve aqui. Como está você? Me conta aqui a quantas anda. A gente sempre dá uma aquecidinha no comecinho da live. Por isso que eu gosto que vocês falem daqui de onde vocês são. Escrevam, por favor. Me escreve de onde você é aqui, que eu acho legal. Esse espaço aqui também é para vocês fazerem amizades, tá bom? Não só no Apanchonados de sábado, mas aqui também. Façam amizade, conversem entre si, já clica aqui, já adiciona a pessoa que você achou que foi simpática, que escreveu uma coisa legal, porque depois da live, não durante a live, né? Mas depois da live vocês podem bater um papo. Eu digo que as pessoas que estão aqui nessa live são pessoas de coração bom. Podem estar passando momentos difíceis, estarem se refazendo, mas são pessoas de coração bom. Porque, pelo amor de Deus, né? Quem que vai seguir um Instagram como o meu, que fala sobre amor, que fala sobre amor próprio, que fala sobre autoestima, que fala sobre comportamento, que fala sobre se relacionar melhor, que fala sobre se resgatar, né? Que tipo de pessoa que vai seguir aqui? Pessoas do bem, né? Pessoas que se interessam em ser pessoas melhores, pessoas que querem se sentir mais fortalecidas, pessoas que querem se sentir mais nutridas. Então é gente do bem. Então façam amizade aqui, escrevam de onde vocês são, fiquem à vontade para se conhecerem. Eu fico muito contente, tá? Me convidem para o casamento, depois de se conhecerem, que nem esse casamento que eu fui esse final de semana, né? Uma pessoa tão especial, tão querida, não sei nem se está aqui na live. Vocês não sabem a emoção que é, né? Tá lá no casamento, falar umas palavras para pessoas que se permitiram acreditar no amor, né? Novamente, que independente das pancadas da vida, se permitiram se conhecer, se permitiram dar mais uma chance para elas mesmas, uma chance para o amor. Então foi lindo, né? Não sei se você viu no meu stories, no casamento que eu estive, de pessoas que se permitiram dar uma nova chance para o amor, de pessoas que, independente das situações difíceis que tenham vivido, elas resolveram mergulhar nesse encontro, né? Então é maravilhoso testemunhar isso. Fiquei muito, muito emocionada. Foi um final de semana muito lindo, não pude recusar este convite e lá fui, de mala, cuia, filho. Estava lá no casamento desse casal maravilhoso, né? Então, beijo casal. Eu sei que são acompanhadores assíduos aqui do meu trabalho, que logo verão esta live. Então, estava muito feliz lá, tal como o texto que fiz para vocês ali e que li, né? Lá para vocês. O tema de hoje chama-se carência afetiva. Tá aqui. Pronto. Opa. Fixei. Show. Carência afetiva. Tem alguém carente aí? Tem? Você é carente? Vou te contar um segredo. Também sou. Todos somos. Carentes. Precisamos de carinho. Quem não precisa é um mentiroso. Precisamos de carinho. A gente quer ser amado. A gente quer ser reconhecido. A gente quer ser exaltado. A gente adora um elogio sincero. A gente gosta de ser lembrado no aniversário. A gente ama colocar aquela foto e dar aquela biscoitada. E o pessoal fala, que lindo, que linda, que incrível. Lógico que sim. Quem fala que não é mentira. A gente ama carinho. E amar carinho é maravilhoso. Saber receber carinho é necessário. Portanto, somos carentes. A diferença é como a gente administra a nossa carência. A gente pode ser refém da nossa carência. Se é aquela pessoa que necessita da validação do outro para viver. Se é aquela pessoa que precisa do movimento do outro para fazer movimento na própria vida. Se é aquela pessoa que vive mais o mundo do outro do que o próprio mundo. Se é aquela pessoa que esquece do quanto a individualidade é necessária.
e acaba invadindo o mundo do outro e sendo invadido também. É aquela pessoa com uma sensação de inferioridade frequente, que está o tempo inteiro se sentindo inferior a outra pessoa. É aquela pessoa que é disponível em excesso, sem preservar seus próprios contornos, entendendo que tem que estar sempre à disposição daquela pessoa, porque senão ela simplesmente vai desencanar dela. A pessoa carente excessivamente, ela é porosa demais. Ela é sempre influenciável e influenciada. Ela tem uma dificuldade gigante de se perceber, de entender os seus próprios contornos, o seu tamanho, a sua imensidão. Ela é facilmente influenciada pelas críticas que recebe e desiste muito fácil daquilo que se propõe a fazer. Pessoas carentes são dependentes emocionalmente, têm uma atração quase que fatal por relacionamentos destrutivos, por relacionamentos tóxicos, disfuncionais. São pessoas com ciúme excessivo. Sempre que estão no relacionamento, têm um apego bastante desorganizado, ansioso, ambivalente. E sim, são bem controladoras e normalmente são bem ciumentas, desconfiadas, têm uma dificuldade muito grande de acreditar que possam de fato ser amadas por aquela pessoa. Então sempre tentando achar ali algum pelinho no ovo, porque parece que por mais que queiram muito aquele afeto, se apropriar da verdade daquele vínculo e acreditar que aquela pessoa de fato está na delas, gosta delas, é um tremendo desafio. É mais ou menos assim. Elas querem muito ser amadas pela pessoa. Elas fazem tudo para ter certeza de que são amadas. Mas por mais que tenham certeza, as dúvidas são maiores, predominam. E aí parece que nada é o bastante. Parece que nada daquilo que é falado, nada daquilo que acontece é o suficiente. Elas sempre querem mais, estão sempre duvidando, sempre achando que vão ser sacaneadas, que vão ser colocadas para trás. E parece que tem uma sombra gigante ali, ameaçadora, de que vão perder aquilo que elas têm. Então, o carente afetivo, ele nunca tem paz. Ele vive numa eterna inquietude sobre aquilo que eles podem acreditar. Então, a carência afetiva em excesso, ela é perturbadora. Tem uma cobrança excessiva sobre o outro, sobre si. Tem uma dificuldade gigantesca de ficar sozinho. O carente afetivo, ele dificilmente consegue viver bem com a sua solitude. Parece que sempre falta alguma coisa e estar só é devastador. É um vazio existencial tremendo. A gente brinca que o carente afetivo, quando ele se relaciona, ele tem um relacionamento que ele parece um chaveirinho do outro, ou o outro é o chaveirinho dele. Porque lógico que numa relação de dependência emocional, a gente tem também o dependente e o codependente. Não é algo fácil. É muito perturbador, é muito difícil. A insegurança, ela toma um espaço tremendo, a autoconfiança, ela inexiste, e por mais que seja linda a pessoa fisicamente, por mais que ela pareça muito bem realizada profissionalmente, a questão é afetiva. E parece que quando entra em contato o afeto, o vínculo, há uma tremenda insegurança. E parece que nada daquilo que é dito, falado e acontece é o bastante para que haja paz e tranquilidade na estabilidade relacional. Por isso que é muito comum o indivíduo que é carente afetivamente, ele se envolver com uma frequência absurda em relacionamentos que são muito desorganizados e são caóticos também. Normalmente a gente vê essas pessoas se relacionando em interações que tem aquela espécie de ioiô, né? Ora começa, ora termina, ora vai, ora vem. Nunca tem uma estabilidade de fato. E aí, por que será que isso acontece? Bom, vamos lá. Eu disse que todos nós somos carentes. Sim, todos nós precisamos de carinho. Isso não é novidade. A gente precisa de amor. A gente precisa de amor para viver. A gente precisa de amor para se sentir apto para essa vida. O alimento mais importante que eu puxo a orelha dos nutricionistas, que eles não falam, é o amor. O amor está em tudo. E o amor é aquilo que a gente precisa para sobreviver. Do primeiro minuto que a gente está nessa vida até o último suspirinho. Quanto mais vulneráveis a gente fica, mais amor a gente precisa. O problema é que muitas vezes a gente confunde as bolas.
E a gente acha que o amor que a gente precisa tem que vir do outro, tem que vir de alguém. Como se alguém tivesse que bater na nossa porta e dizer: hello, trouxe amor pra você, é de amor que você precisa? Só que amor você não consegue pedir pelo aplicativo, amor não vem através do delivery, amor não vai vir enfim, não vai ter na banca mais próxima. O amor que você precisa tem que ser desenvolvido dentro de você. Quando a gente chega nesse mundo, o que a gente mais necessita é ser amado por aquelas pessoas que nos trouxeram nele. E isso deveria ser o ideal. As pessoas as quais são responsáveis pelo nosso desenvolvimento, os nossos cuidadores, eles devem e deveriam ter nos dado todo esse amor que nós precisamos. Ter tornado o nosso ambiente de desenvolvimento físico e emocional o mais suportivo, o mais estável, o mais continente e consistente possível. O problema é que nem sempre acontece isso. Na maioria dos casos, a gente tem cenários de muita ansiedade, de instabilidade, de negligência. A gente tem pais que, por N razões, pelo momento que estavam vivendo, que não conseguiram nos dar aquilo que a gente precisava. Vamos passar a vida inteira crucificando pai, mãe, seja lá quem for? Será? Não acho que é uma boa saída. Acho que é importante a identificação disso, mas não ficar crucificando ninguém, nem ficar ali naquele flagelo, autoflagelo, ou mesmo apontando o dedo na cara de alguém, porque somos seres humanos, nossos pais também foram, nossos cuidadores foram seres humanos, são seres humanos que têm limitações, como nós temos, que fizeram o que puderam. Tinham que ter feito isso, tinham que ter feito aquilo. Caramba, quanta coisa que a gente também tinha que fazer, que a gente se cobra e que não conseguiu fazer e que não pôde. Eu não estou tentando fazer meia-culpa e nem tirando responsabilidade de ninguém. Eu só estou dizendo que ficar alimentando raiva, revolta, vingança ou ficar apontando culpado a vida inteira, não acho que vai melhorar a situação de ninguém. Eu acho que a gente precisa identificar faltas e, como adultos, buscar saná-las. Porque eu vou te contar, a pessoa mais interessada na nossa felicidade somos nós. E não é apontando e culpando pai, mãe ou cuidador ou aquilo que aconteceu que vai resolver qualquer parada. Muito pelo contrário. Vai alimentar na gente mais ainda raiva, mais tristeza, mais sentimento de inconformismo, injustiça, vitimismo e que cá entre nós, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Imagina que você está vivendo uma situação, por exemplo, como uma corrida ou um esporte e que de repente estoura uma bolha na tua mão. Você vai ficar o quê? Olhando aquela bolha, reclamando da bolha, falando por que a bolha tá ali, ou você vai dar um jeito de continuar jogando seu tênis no vôlei ou correndo ali, dando um jeito na tua corrida para você chegar onde você quer? Assim é a vida. A gente pode escolher mesmo, ficar ali penalizado por alguma coisa ou tentar fazer o melhor que a gente pode diante daquilo que a gente tem. Então, sim, a carência, ela é algo comum a todos nós. Somos mais carentes quando nós não tivemos ali a continência que nós devíamos ter, ou aquele amor internalizado não foi da melhor qualidade, ou somos menos carentes quando a gente teve as nossas necessidades primárias atendidas, e então a gente consegue lidar melhor nas adversidades da vida. Porque sim, não vai mudar muita coisa. Todos nós queremos viver amor, todos nós queremos ser reconhecidos, todos nós queremos nos dar bem profissionalmente, todos nós queremos ter nossos desejos atendidos. Quando a gente gosta de alguém, o que a gente mais quer é que a reciprocidade aconteça. Então os cenários, eles não mudam. O que muda é como a gente vai lidar com essas situações. Então, claro, quando eu não tenho esse meu pote de carência bem preenchidinho ali, desde pequenininho, quando aparecem situações adversas, em que eu me sinto rejeitado, em que eu me sinto perturbado, em que eu recebo um não da vida, em que eu passo por uma dificuldade muito grande, em que a pessoa que eu quero não me quer, ou a situação que eu vivia, que eu acreditava, ela não é bem assim como eu gostaria. Quando eu vivo essas situações e eu não tenho esse meu pote de carência bem preenchido, caramba, é muito difícil. Eu vivo uma dor tremenda, eu me desorganizo, eu posso sim sobrecarregar muito a pessoa, eu posso mergulhar num vazio existencial tremendo, o que mudaria muito se eu tivesse mais fortalecido, se eu tivesse mais conhecimento sobre os meus recursos emocionais.
tá bom? Então, dando um panorama geral da situação de carência, o que nós podemos fazer sobre a nossa carência? O que você pode fazer diante da sensação de perceber que sim, que você se vê muito refém das situações. Sim, você se vê com muita dificuldade de conseguir reparar como que eu vou me portar, como que eu vou lidar nessa situação, nessa dinâmica. Caramba, eu me vejo muito inseguro. Caramba, eu me vejo muitas vezes me humilhando. Sim, por que a gente faz isso? Porque a gente vai buscando no outro o que precisa ser buscado em nós. A gente fica querendo que o outro, né? Eu me vejo com muita frequência nas minhas sessões de psicoterapia, quando eu tô atendendo um paciente, com muita frequência, paciente dizendo sobre a dor dele na cobrança do outro, né? Ah, mas eu queria que o outro fizesse isso. Ah, mas eu queria que a pessoa fizesse assim. Ah, mas por que o outro faz isso? Então, se a gente, diante das sensações que a gente tem, insegurança, medo, sentimento de rejeição, abandono, sentimento de inferioridade, se diante de tudo isso, diante das nossas feridas existenciais, a gente ficar buscando discernimento na outra pessoa ou questionamento sobre por que a pessoa agiu assim ou assado, a gente nunca vai conseguir trabalhar as nossas próprias questões. Porque independente do que vem do outro, independente do que vem de fora, eu preciso trabalhar o que está em mim, entende? Não tem muito como a gente evitar a conduta do outro. Eu não sei como isso impacta você, tá bom? Mas o meu papel aqui é ser realista. Eu não tô aqui para ficar pintando um quadro inexistente. Então o fato é o seguinte: sabe essa pessoa que você mais admira na sua vida? Pega uma pessoa que te inspira, uma pessoa que você admira muito, sei lá, sua mãe, seu pai, um amigo, um artista, um professor, não sei. Sabe essa pessoa? Ela sofre e ela sofreu. Ela já foi rejeitada, já foi frustrada em algum desejo ou vários deles. Não tem como a gente evitar, entendeu? Então, em vários momentos da vida, quando a gente leva um não, quando a gente é tolhido, quando a gente é castrado no nosso desejo, quando a gente é decepcionado, quando a gente toma uma ducha de água fria sobre alguma coisa que nós gostaríamos, invariavelmente a gente vai viver essa dor. A gente vai ficar chateado, a gente vai ficar decepcionado. A gente vai ficar carente naquilo que a gente desejava. O que é carência? Carência é a falta de. Então, claro, se eu não sou correspondida, eu vivo a falta de. Faz parte. Então, isso não tem como ser evitado. Por isso que a cura, a reparação daquilo que você esteja vivendo não está no outro. Não fica perdendo seu tempo buscando aí no Google o que a pessoa tem, quer descobrir se a pessoa é bipolar, se ela é borderline, se ela é psicopata, se ela é narcisista, e fica em cima disso, fica remoendo isso, e fica querendo ver a vida do outro. Sai do outro. Porque aquilo que você sente cabe a você. Aquilo que você está sentindo, a dor, aonde sangra em você, precisa ser curado em você. E acho que o maior erro é ficar buscando a cura que está em ti no outro. No outro que já foi, no outro que não tá, no outro que não quis, no outro que feriu, no outro que contribuiu para muito daquilo que você está sentindo. Então, a saída mais inteligente é você buscar em si o que você pode fazer por você para que isso que você esteja sentindo seja sentido de um jeito mais ameno, para que você consiga entender essas sensações e sim trabalhar prevenção, reparação, ressignificação e fortalecimento e se nutrir. Então, para que eu consiga trabalhar a carência que existe em mim, eu identifico, eu saio do outro, né, do meu olhar ali fixado nessa outra pessoa e volto para mim. É momento para eu regar a plantinha que existe em mim. É momento de eu me nutrir. E como eu vou me nutrir? Qual é o antídoto para a carência afetiva demasiada? Qual é? O amor por mim, o meu amor próprio. Ai, Pamela, de novo esse papo de amor próprio? Pois é, você tá falando isso que é de novo o papo do amor próprio, é porque talvez você não tenha alimentado bem o seu, tá? Porque você ainda tá no outro, porque você ainda tá esperando do outro, olhando pro outro, inconformado, questionando, querendo ver o que a pessoa tá fazendo, o que ela fez, por que ela fez. E essa história de querer reger a vida do outro para entender a sua própria vida, querer buscar no outro algo para tapar o seu buraco, é a maior roubada que você faz. Porque as pessoas vão continuar no decorrer da nossa vida nos ferindo, nos magoando, nos frustrando. Faz parte do mundo, não tem como evitar. É inevitável. Agora, o que dá para melhorar e muito? A maneira que você vai lidar com esse impacto.
Às vezes o paciente está comigo muito tempo, ele fala assim, mas ô Pamela, quando que eu vou parar a psicoterapia? Né? Quando que eu vou parar de ter problema? Né? Quando eu não vou precisar mais de você? Eu falo assim, olha, na verdade você pode parar quando você quiser, né? Mas a psicoterapia, ela não é um trabalho para resolver os seus problemas. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim, mas eu não preciso fazer psicoterapia. Eu resolvo os meus próprios problemas. Pelo amor de Deus, eu quero mais que você resolva mesmo. Mas o nosso trabalho, seja de um curso que você faça, seja da psicoterapia, seja lá o que for, para que você consiga trabalhar alguma questão em si, não é para que o profissional ou aquilo resolva o seu problema. Quem vai resolver o teu problema é você, sempre. Tá? Sua sessão na palma da sua mão, qualquer hora, é hora de você cuidar de si. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos PsiApp. Você pode fazer a sua sessão imediatamente, qualquer hora do dia, ou então agendar o seu atendimento com profissionais formados em psicologia e capacitados para te atender. É isso, vai lá na loja de aplicativos e baixe o PsiApp ou em www.psiapp.com.br. O trabalho que a gente faz é te habilitar, te ajudar a reconhecer os seus próprios recursos emocionais para você lidar melhor com os seus problemas. Então eu digo pro meu paciente sempre assim, eu falo assim, escuta, problema você vai ter sempre, sempre, assim como eu. Você vai ter problema sempre. Você acha que eu não tenho problema? Tem um monte. Os problemas existem, mas caramba, eu vou dizer, quanto mais a gente cresce na vida, quanto mais a gente se arrisca, quanto mais a gente, enfim, eu falo que a gente vai subindo de andar aí, mais a gente vai tendo pepino. Caramba, as pessoas mais realizadoras que você conhece são as pessoas que têm mais pepino para resolver. Não tenha dúvida. E quanto mais se vive, quanto mais velho fica, mais vai aparecendo chabu. Ou se aparece. Aquela história, você cobre a perna, descobre a cabeça. Qual o diferencial? Aliás, qual o diferencial teu que tá assistindo essa live? Qual o diferencial? Quanto mais você conhecer sobre os seus recursos emocionais, quanto mais você se aprimorar em autoconhecimento, mais conhecedor de si você se torna. E isso te torna mais habilitado para lidar com tudo que vier. Vai ter problema? Putz, vai. Não dá para mentir para você, você vai ter problema nessa vida. Ou se vai ter. Vários ainda. Mas você vai lidar com esses problemas infinitamente melhor se você se conhecer. Então, você vai se frustrar com pessoas? Você vai. Você vai ficar triste? Você vai levar não? Você vai se decepcionar? Putz, vai. Mas se você tiver esse amor próprio bem constituído dentro de si, se você souber seu tamanho, se você conhecer as suas virtudes, se você for um bom conhecedor da sua própria história, se você tiver reconciliado com ela, se você tiver ressignificado pontos importantes aí, né, da sua trajetória, da sua jornada, você vai lidar infinitamente melhor com todos os abacaxi que aparecer na tua vida. Não tenha dúvida. Então, vamos lá. Levou um pé na bunda. Terminaram com você e você não queria. Você esperava alguma coisa dessa pessoa, não veio. Você teve uma expectativa extremamente frustrada. Recebeu uma notícia péssima. Você vai se sentir impactado? Sim. Você é um ser humano. Você não é um robô, né? Você não é uma máquina. Você vai se impactar. Mas você não vai esmorecer. E você vai encontrar recursos dentro de si para conseguir lidar com tudo isso. Então, a carência afetiva, ela só vai dominar a tua vida. Você só vai se tornar uma pessoa dependente emocional. Você só vai ser uma pessoa que está mais no mundo do outro do que no teu, se você não tiver desenvolvido esse amor por você. E para você desenvolver o amor por você, é um processo. Não é uma receita que você vai googar, vai pôr um Google lá e pá, vai aparecer. Não vai aparecer aquela receitinha, adoraria. Não vai. Mas é um processo e que tem um resultado transformador. Bom, antes de eu entrar numa conclusão, o pessoal que... Vocês sabem, né, que tem uma configuração agora no Instagram que o pessoal assina um conteúdo exclusivo de algumas pessoas públicas. Meu caso, né, tem lá assinatura no meu bio, tem muita gente que está assinando lá um conteúdo exclusivo meu, que eu tenho ali um conteúdo diferenciado que eu mando para essas pessoas. E aí as pessoas que têm assinatura, elas me mandam perguntas
tá? Então elas mandaram perguntas da temática de hoje. E eu coloquei essas perguntas nesse papelzinho horroroso, mas aqui é vida real, né? Então vamos lá. Pergunta que os assinantes me mandaram sobre carência afetiva. Pergunta boa, hein? Primeira pergunta, como distinguir amor de carência? Como eu sei que é amor e não é carência? Então vamos lá. Quando eu estou num relacionamento em que eu não sou respeitado, em que eu não sou admirado, não sou considerado, em que eu não tenho minha individualidade preservada, em que eu sou invadido, em que eu preciso viver mais o mundo do outro do que o meu, em que eu esqueço de mim e estou completamente ali atrás da outra pessoa. Quando eu vivo um relacionamento em que há mais sofrimento do que alegria. Quando eu vivo um relacionamento que eu não me sinto visto, priorizado e não me sinto considerado. Quando eu vivo um relacionamento que não soma, mas subtrai. Quando eu vivo um relacionamento que eu estou despersonalizado. Eu vivo um relacionamento que eu sinto que eu preciso da pessoa porque eu não sinto nada em mim que eu possa me agarrar. Quando eu estou dependente emocionalmente dessa pessoa, em que por mais que o relacionamento se pareça perfeitamente disfuncional, desorganizado, que me desperte uma ansiedade, uma angústia sem tamanho, eu ainda assim acho que eu preciso dele para sobreviver. É muito mais pautado na necessidade do que na qualidade. Eu me preocupo o tempo inteiro em ser passado para trás, em ser traído, em ser abandonado. Eu não consigo relaxar no relacionamento. Eu não vivo uma estabilidade de construtividade. Os planos, eles não convergem com aquilo que eu acredito que realmente me faça bem. Eu estou sempre me adequando no mundo pequeno e restrito do outro. Penso que eu preciso me despedaçar para me encaixar no universo alheio. E eu não me reconheço mais nesse lugar, mas ao mesmo tempo eu não consigo imaginar a minha vida sem essa pessoa. Que o tempo inteiro também se posiciona de uma forma como se fosse necessária para mim. Isso não é um relacionamento saudável. Está longe de ser amor e isso está muito mais próximo de uma dependência emocional sustentada pela carência afetiva. Então, respondendo a pergunta, essa seria a diferença entre amor e carência, tá bom? Segunda pergunta para a pessoa que assina o meu conteúdo aqui. A carência pode existir por não gostarmos da nossa companhia sozinhos? Então vamos lá. Um dos antídotos para essa carência afetiva excessiva é aprender a viver na nossa própria solitude. Eu costumo dizer que a gente vem nesse mundo sozinho e a gente vai desse mundo sozinho. Até quem é gêmeo, nasce um, depois nasce o outro. Ou seja, nós temos ali a autonomia do nosso chegar e do nosso sair. E tudo que a gente vive aqui é duro de aceitar, mas é emprestado. A gente não leva nada, a não ser as sensações de tudo aquilo que a gente viveu. Por isso que quanto mais a gente viver com verdade e intensidade todas as oportunidades de conexão, a gente entendeu tudo sobre estar aqui nessa jornada. Então, quando eu me afino com a minha própria companhia, é quando eu faço as pazes com a minha história, quando eu entendo a minha dimensão, quando eu gosto daquilo que eu sou, quando eu consigo ouvir o meu silêncio, quando eu consigo confidenciar os meus desejos, quando eu estou de acordo em relação às minhas escolhas, às minhas renúncias, quando eu me perdoo, quando eu faço um bom exercício sobre aquilo que eu fiz e que eu não me orgulho, sobre aquilo que eu não vou mais fazer e aquilo que eu entendo que precisa ser feito. Quando eu me afino com as minhas próprias regras e começo a me colocar e me posicionar no mundo de uma maneira que eu respeito as minhas escolhas. Quando eu faço planos sobre o que eu espero e quero para mim. E quando eu posso confiar em mim sobre aquilo que eu já coloquei na minha história que precisa e eu quero que seja feito. Quando eu consigo me colocar para as pessoas de uma forma que as pessoas me respeitem e quando eu passo a entender que a principal pessoa que precisa me proteger, me preservar e se preocupar comigo sou eu e que não há ninguém mais interessado na minha felicidade, na minha realização e na minha preservação que eu. Então, eu passo a não me abandonar e entender que ninguém tem que estar em primeiro plano antes de mim. Mesmo aquelas pessoas que eu digo que eu gosto demais e que estão de suma importância na minha vida. Sim, elas precisam inclusive que eu esteja no meu eixo e que eu nunca me abandone. Porque
Porque tá cheio de gente que se abandona pelo outro, que tá ali tão ligado no que o outro tá fazendo, no que o outro vai fazer, no que o outro quer, no que o outro não quer, nas razões do que o outro fez isso ou aquilo, e vai se abandonando. A gente não pode se abandonar. A gente não pode deixar de cuidar do nosso próprio território. E o nosso próprio território somos nós. É aquilo que a gente é. A gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar daquilo que a gente tem, a gente precisa zelar por aquilo que nos importa, a gente precisa perceber aonde a gente está e quem são as pessoas que a gente escolheu para que estejam ao nosso entorno, para que justamente assim a gente esteja mais afinado com aquilo que a gente seja. A gente tem que ser menos fútil e a gente tem que perceber que a simplicidade da vida e daquilo que a gente é só o que importa. E as pessoas que são mais simples são aquelas que estão genuinamente ligadas e conectadas com o mais verdadeiro delas, com a sua própria essência. E sem dúvida nenhuma, essas pessoas são muito mais felizes. Terceira pergunta. Quais tipos de carência que existem? Eu prefiro focar sobre a carência existencial daquela pessoa que se deslocou, que se desconectou do que é fundamental para ela, que é o amor que ela precisa desenvolver por si. Existem sim pessoas extremamente carentes, pessoas que não têm essa carência leve e natural que todos temos, que precisamos de carinho para sobreviver, mas pessoas que estão tão vazias de si mesmas, que estão o tempo inteiro buscando o preenchimento das outras, nas outras. E aí elas se tornam constantemente vazias, porque a gente nunca, presta atenção, você nunca vai suprir a sua carência com o outro. Porque não é o outro que vai suprir a sua carência. É você. Entende? Não é o que o outro fala, o outro tá na tua vida. A pessoa não tem que estar com você todo o tempo para que então você se sinta suprido. Isso é uma ilusão. Por isso que quanto mais você busca, menos você tem. E quanto mais você tem, mais você quer ter. Entende? Porque não é o outro que supre. Grava que isso é muito importante. As pessoas, elas não nos completam. Elas complementam a nossa vida. Nós precisamos buscar nos preenchermos mais de nós, mais daquilo que nos faça sentido, mais de boas escolhas, de carinhos que nós façamos por atitudes e comportamentos que são agregadores para nós. Mas buscar se completar no outro é uma ilusão, uma perda de tempo, de energia, de investimento que você não imagina. As pessoas não estão aqui para completar a gente. Elas estão aqui para buscar se preencherem mais delas mesmas. E sim, as companhias que a gente escolhe, as pessoas que a gente quer por perto, que a gente quer ali compartilhar a nossa vida, e maravilha, e nós somos seres sociáveis, a gente tem que fazer isso mesmo, porque a gente não está nesse mundo para ficar ermitão e ermitã fechadas numa caverna, né? Fechado numa caverna. Isso não combina com o ser humano. A gente está aqui para se relacionar, a gente é relacionável e é maravilhoso se relacionar. Não tem nada que incite mais o aprendizado do que as trocas genuínas, a ampliação de perspectiva, o olhar, o conversar. Isso é maravilhoso. A gente é sinestésico, a gente precisa do toque, sim. Mas não é o outro que te completa. Você não precisa dessa pessoa o tempo inteiro na tua vida. Você não precisa dessa pessoa. Meu Deus, se ela for embora eu não vou viver. Isso é uma ilusão. Você vai sim. Aliás, trago algo real, trago verdades pra você. Sabe essa pessoa que você acha que você não vive sem? Você vive sem. Vive. Sabe essa pessoa que foi embora e não quis mais? Você vive sem ela. Sabe essa pessoa que foi embora e que ela não queria ir? Nem você queria que ela fosse, mas ela foi. Você vive sem ela. Talvez uma das verdades mais dolorosas da vida seja a gente reconhecer que sim, a gente vive sem essas pessoas. Talvez seja difícil, talvez doa, talvez seja complicado, mas a gente vive. E talvez a gente precise descobrir que sim, viver sem essas pessoas é uma máxima que a gente precisa descobrir, se vestir, reconhecer que as companhias não são necessidades, mas elas são complementos que a gente escolhe e a gente fica com aqueles em que houver reciprocidade. Porque o que mais vai alimentar, o que mais vai nos fazer bem, é a gente perceber leveza nas nossas interações. Não tem que ser, não força.
Não fica tentando arrancar. Para! Isso não combina com você. Aliás, não combina com ninguém. E nunca, nunca, nada, nenhum afeto que precisar ser implorado, sacrificado, obrigado, forçado, que venha em migalha, que seja arrancado, que seja vingado, vai fazer bem para qualquer pessoa. O que alimenta a nossa alma é o amor genuíno. É aquele amor que acontece naturalmente. Quando você se reconhece, quando você entende a sua potência, quando você percebe a tua força, quando você entende cada pedacinho seu, quando você se aceita, quando você se reconhece, quando você vibra por si, quando você ressignifica pontos importantes da sua história, da sua trajetória, quando você vai fazendo tudo isso, esse apanhado, isso vai te dando uma força existencial tremenda. Isso é amar-se. Esse é o amor próprio. Agora, se você se perdeu em algum lugar por aí, se você ainda está muito ferido de algo que você viveu, se ainda na tua cabeça tem uma perturbação frequente, se você não tem se reconhecido, se você tem uma visão deturpada sobre si, se foi muito traumático alguma relação que você viveu, ou se você está infeliz nesse relacionamento que você está, ou mesmo você não está mais relacionando, mas a infelicidade do que você viveu ainda está perturbadora em você, te impossibilitando até de viver novos relacionamentos. Corre na minha bio que tem evento gratuito. Pois é, evento de graça, meu evento, que eu preparei lindamente para você, que chama O Resgate. Vai ser 20 e 21 de agosto, às 7h30 da noite. Imagina um momento assim, que nem aqui, muito mais intenso, feito camada por camada, para te resgatar. Esse evento é um evento de cura para relacionamentos infelizes. Se você esteve em um relacionamento infeliz, se você está, para você se fortalecer, para você se conscientizar. O que você acha? Dia 20 e 21 de agosto, 7h30 da noite. O evento é gratuito, online, só que não vai ser por aqui. Vai ser um link que você vai receber, então você precisa se cadastrar. Clica no link da bio e não perca o evento, que eu tenho certeza que vai fazer um bem danado para você, tá? O Resgate. Bom, o que mais de pergunta aqui? Como diminuir minha carência me amando mais? Acho que eu acabei de responder, né? E de onde vem a carência afetiva? Repetindo, todos somos carentes, mas com certeza, se lá atrás a internalização dos afetos não foi feita de uma maneira substancial, se a gente viveu negligência afetiva, se a gente viveu muita ansiedade na internalização dos apegos, se a gente precisou e não teve, se os nossos cuidadores eles estavam ali muito ocupados com outras coisas, ou também vivendo questões difíceis, como eu disse, ninguém é perfeito, nem nós somos, sim, isso pode ter contribuído para essa fragilização dessa internalização do amor, fazendo com que o nosso buraco existencial ele transpirasse numa carência excessiva, fazendo com que nos nossos vínculos posteriores a gente ficasse dessa maneira que parece que tudo que vem nunca é o bastante, e aí a gente sobrecarrega as relações, a gente se tensiona com as relações. É muito comum o carente, ele tem sempre uma sensação de que ou ele não pode confiar naquilo que está vindo, ou ele vai ser abandonado, ou em algum momento ele vai ser passado para trás, ou ele tem muito ciúme, não só na relação amorosa, né, o carente sente isso, mas ele sente isso também nas relações de amizade, né? Então, olho vivo, que se você vive tudo isso, esse amor próprio precisa imediatamente ser desenvolvido, tá bom? Espero que minhas palavras possam ter te ajudado. E o evento O Resgate te espera, eu te espero. O evento é gratuito, online e ao vivo. O link tá na bio. Clica lá, faz sua inscrição, vem comigo pro evento, já chama alguém que você tem certeza que vai se beneficiar com isso, tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Um beijo gigante para vocês e até a próxima live terapia. Muito obrigada.